O verdadeiro som dos dinossauros vai te surpreender. O laboratório estava mergulhado em um silêncio respeitoso, quebrado apenas pelo zumbido constante dos computadores e pelo leve clique das teclas que ecoava entre as bancadas. As paredes eram forradas de quadros, com fósseis reproduzidos em impressão 3D, ossos catalogados e diagramas anatômicos que tentavam dar vida ao passado. A doutora Helena Vasconcelos, paleontóloga brasileira, com especialização em biomecânica fóssil, observava atentamente a tela diante de si. Ela não era apenas uma estudiosa de ossos. Seu interesse estava nas vozes extintas. Desde o doutorado, nutria a obsessão de responder a uma pergunta que fascinava tanto crianças quanto cientistas. Como soavam os dinossauros? A imagem 3D girava lentamente. Era a reconstrução digital do trato respiratório de um Parasaurolophus, um dos dinossauros mais intrigantes do período Cretáceo, conhecido pelo imenso tubo ósseo que se erguia sobre sua cabeça como uma trompa invertida. Muitos acreditavam que aquela crista não servia apenas para atração sexual ou diferenciação de espécie, mas também para ressonância sonora. Helena aproximou-se da tela e ajustou os parâmetros. Desde os anos 1990, pesquisadores já haviam tentado simular os sons desse animal com base no formato de sua crista. Mas agora, com tecnologia de ponta em tomografia computadorizada, modelagem acústica e inteligência artificial, os resultados prometiam ser muito mais fiéis à realidade. Vamos ouvir você de novo. Mas desta vez sem suposições, menos, murmurou ela. O programa rodou. Um gráfico de ondas sonoras surgiu oscilando lentamente. Então, o alto-falante emitiu um som profundo, gutural, quase como o eco distante de um trombone em uma caverna. Não era um rugido de filme de Hollywood, mas um lamento grave e vibrante, que parecia atravessar o corpo de quem escutava. Helena sentiu os pelos do braço se eriçarem. Era diferente de tudo. Não o grito estridente que o cinema popularizou, mas algo mais orgânico, mais plausível. A busca pela voz perdida, a fascinação humana pelo som dos dinossauros, sempre foi tingida pela cultura pop. Desde Jurassic Park, os rugidos icônicos passaram a ser a voz oficial dos gigantes extintos. Mas a verdade é que aqueles sons eram montagens, combinações de elefantes, tigres, crocodilos e até pinguins, mixados para causar impacto. Na realidade científica, a maioria dos dinossauros provavelmente não rugia como leões. Isso porque a anatomia dos répteis e aves modernas, os parentes vivos mais próximos, sugere outra realidade. As aves descendentes diretas dos terópodes não possuem cordas vocais como os mamíferos. Elas produzem sons usando a siringe, um órgão localizado na base da traqueia. Já os crocodilos, primos evolutivos, emitem sons graves usando a laringe e bolsas de ar. Dinossauros poderiam ter desenvolvido mecanismos semelhantes, ou mesmo híbridos. Era nisso que o trabalho de Helena se concentrava. Reconstruir, com base anatômica e computacional, a fisiologia da produção vocal dos dinossauros. O som da surpresa, o Parasaurolophus, era apenas o começo. Helena e sua equipe decidiram ampliar o projeto. Graças a colaborações internacionais, tiveram acesso a fósseis excepcionais. Um crânio quase completo de Tyrannosaurus rex, com cavidades preservadas, e um exemplar raro de Corythosaurus. Outro hadrossauro, com crista elaborada. Com base em imagens de tomografia, reconstruíram digitalmente não só ossos, mas também tecidos hipotéticos, comparando com aves, crocodilos e até mamíferos, para calcular ressonâncias possíveis. Os supercomputadores processavam milhões de variáveis de fluxo de ar, pressão e vibração. Os resultados começaram a chegar. Primeiro, o Corythosaurus. Seu som lembrava um trompete abafado, um chamado que podia se propagar por quilômetros. Era fácil imaginar bandos inteiros, comunicando-se por vastas planícies do Cretáceo, criando uma paisagem sonora única, feita de ecos graves, que atravessavam florestas e rios. Depois, o momento mais esperado, o T-Rex, a imagem dele já estava fixada na mente coletiva. O rugido ensurdecedor, quase demoníaco, dos filmes.
Mas a simulação mostrou outra realidade. O computador reproduziu um som grave, quase subsonoro, que mais se sentia no peito do que se ouvia nos ouvidos. Um infrassom semelhante ao dos elefantes e das baleias, capaz de viajar grandes distâncias e confundir presas. Era assustador de outra forma. Não o grito alto e feroz que Hollywood vendeu, mas um sussurro de terremoto, uma vibração primordial. Helena ficou paralisada diante dos alto-falantes. Aquilo era ciência pura, mas também poesia da natureza. Eles não rugiam, eles faziam a terra tremer. Pensou, ecos de um mundo perdido. O projeto começou a ganhar a atenção da mídia científica. Jornais publicaram artigos sobre a verdadeira voz dos dinossauros. Crianças que antes imitavam rugidos passaram a tentar reproduzir sons graves, estranhos, como buzinas submarinas. Mas a pesquisa não parou aí. Helena queria mais do que sons isolados. Queria recriar a paisagem sonora completa do Cretáceo. Usando modelagem de ecossistemas, a equipe simulou como bandos de hadrossauros se comunicavam. Como o chamado de um T-Rex atravessava quilômetros. Como pterossauros talvez grasnavam sobre os céus, eles combinaram isso com sons ambientais plausíveis. Vento em florestas pré-históricas, insetos gigantes, o ribombar de rios. Quando finalmente reproduziram o áudio, todos no laboratório ficaram em silêncio absoluto. Era como abrir uma janela para o tempo. Um mundo desaparecido voltava a ter voz. A ciência por trás do espanto, as descobertas de Helena, foram publicadas em revistas renomadas. A comunidade científica reconheceu que ainda havia muitas incertezas. Menos afinal, tecidos moles, como a seringe, raramente fossilizam. Mas a combinação de evidências comparativas, simulações físicas e biologia evolutiva tornava aqueles sons muito mais plausíveis do que qualquer rugido de cinema. Um dado surpreendente foi a constatação de que muitos dinossauros poderiam ter produzido sons inaudíveis para o ouvido humano, mas perceptíveis por outros animais. Infrassons, por exemplo, poderiam ter sido armas de comunicação e intimidação. Isso explicava como predadores e presas se detectavam em vastas distâncias. Outra revelação importante: nem todos os dinossauros eram barulhentos. Muitos provavelmente eram discretos, comunicando-se com chiados, assobios ou até vibrações corporais, como os pássaros atuais. O estereótipo de criaturas estrondosas foi desmontado. Reflexão final, meses depois, Helena apresentou o trabalho em uma conferência internacional. O auditório estava lotado. Quando os alto-falantes reproduziram o som do Parasaurolophus, depois do Corythosaurus, e por fim, do T-Rex, uma onda de espanto percorreu a sala. Cientistas, jornalistas e estudantes sentiram na pele o peso de milhões de anos. Não eram apenas fósseis mudos. Eram animais que viveram, respiraram e se comunicaram de maneiras surpreendentes. Helena encerrou a palestra com uma frase que resumiu toda a jornada. Durante muito tempo, pensamos nos dinossauros como gigantes silenciosos, congelados no tempo. Mas hoje sabemos. Eles não apenas caminharam sobre a terra. Eles a fizeram cantar. E naquele instante, todos compreenderam que o verdadeiro som dos dinossauros não era um rugido inventado, mas um coro profundo, grave, vibrante, que atravessava não só os corpos, mas também a própria imaginação humana.